Olá pessoal, sejam bem-vindos à Cinética, a Escola do Movimento, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que traz muitas dúvidas ao profissional de educação física, ao fisioterapeuta e ao amante do esporte e da atividade física. Aqui Ramiro Inchauspe e hoje nós vamos falar sobre flexibilidade e sobre mobilidade articular. Mas antes de mais nada, aquela ajuda que é sempre bem-vinda, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com certeza cada vez nós vamos trazer mais informações e mais conteúdo de qualidade. Diversas vezes no nosso ambiente profissional nós encontramos estudantes, profissionais, alunos, pacientes com dúvidas sobre a função da flexibilidade e a função da mobilidade articular. Dando um pequeno conceito de cada fundamento, a flexibilidade ela tem a ver diretamente com os seus músculos, tendões e ligamentos. Resumindo, é a capacidade de alongar e encurtar estes componentes. Já quando a gente fala em mobilidade articular, a gente está falando do movimento da articulação. Então ele pode ser um movimento do ombro, do quadril, da coluna, do joelho, e esses movimentos articulares eles ainda podem se dar de duas maneiras: os movimentos osteocinemáticos e os movimentos artrocinemáticos. A flexibilidade está totalmente relacionada aos movimentos do alongamento, que é geralmente a nossa capacidade de alongar o comprimento muscular. A flexibilidade ela está incluída na mobilidade, mas a mobilidade não está diretamente incluída na flexibilidade. Porém, ocorrem muitos exercícios onde nós vamos trabalhar as duas capacidades funcionais em conjunto. Enquanto a flexibilidade tem a ver com o músculo, a mobilidade articular tem a ver com articulação. O que são alguns fatores que podem afetar a flexibilidade? O gênero, a idade, o trofismo muscular, o que pode aumentar a flexibilidade ou melhorar a sua flexibilidade. O aumento da temperatura muscular ou um aquecimento, o alongamento e o trabalho de fáscia muscular, as massagens e o aumento do fluxo sanguíneo, que seria também um movimento que a gente faz através de massagem, liberação miofascial, onde a gente vai liberar a tensão e assim a gente consegue aumentar a nossa capacidade elástica do músculo. Quando a gente fala no termo mobilidade, a gente tem que entender que a mobilidade ela é um termo bem abrangente e que inclui muitos fatores que a gente precisa considerar sobre as articulações para definir ou entender a amplitude de movimento de cada pessoa ou o quanto aquela pessoa é móvel. Alguns fatores importantes que a gente pode trazer aqui que afetam a mobilidade articular são a flexibilidade, a estrutura corporal, as lesões, dor. Então, são alguns fatores que influenciam na mobilidade. E o que a gente pode fazer para melhorar essa mobilidade? O aquecimento, o aumento da temperatura muscular, o próprio alongamento, o trabalho de mobilidade articular em si, o trabalho de mobilidade articular sobre tensão elástica. Então, vários fatores a gente consegue trazer para a nossa prática para trabalhar essa mobilidade articular. A mobilidade articular, ela ainda pode ser definida com alguns graus de mobilidade. Então, segundo o conceito Maitland, a mobilidade ou a mobilização articular, que é o que a gente vai trabalhar para ganhar uma maior mobilidade, ela pode ser definida em 4 graus. Então, o grau 1, onde são movimentos rítmicos com pouca mobilidade da articulação. Um grau 2 também são movimentos rítmicos ativando um pouco mais essa mobilidade articular, e quando a gente está trabalhando a gente já encontra um ponto de resistência. Um grau 3, que a gente vai até o limite encontrado, voltando entre o grau 1 e o grau 2 e depois indo novamente até esse limite. E o grau 4, que a gente vai até o limite encontrado, mantendo uma leve oscilação articular. Então é aquela forçadinha final lá que a gente dá esse estímulo maior.
A gente tem algumas maneiras de avaliar a flexibilidade e a mobilidade. A flexibilidade talvez ainda sejam avaliações, vamos dizer assim, mais antigas, como o teste de tocar ao solo, como o banco de Wells, que a gente avalia a flexibilidade, e a mobilidade articular ou a amplitude de movimento, que é o que a gente vai avaliar. A gente pode avaliar através de um goniômetro ou de um inclinômetro, goniômetro manual bem barato, um custo baixo, ou o goniômetro digital, que hoje você já pode utilizar no seu celular. Todas essas avaliações do trabalho da flexibilidade, o trabalho da mobilidade articular e ainda coloco junto o trabalho da estabilidade, são os pilares do movimento, onde você vai trabalhar o seu aluno, o seu paciente, e assim tendo um menor risco de lesão, tendo uma performance melhor durante a execução dos movimentos e assim tendo um atleta ou um aluno ou um paciente melhor preparado para as atividades de vida diária e para o esporte.